graça e a paz a todos, a graça e a paz, pastor Edelson. Hoje, domingo 13 de junho, pastor Edelson, o ano está caminhando, assim como também o nosso conhecimento acerca de Deus, né? A cada lição estamos aprendendo mais, conhecendo o nosso Deus e de forma que a nossa adoração também seja conforme agrada a Ele. Bem-vindo, pastor Edelson. Graça e paz, Suzana, graça e paz, irmãos. Pois é, né? Estamos aí praticamente na metade do ano, né? Né? E passa rápido, né? Parece que começou o ano ontem, mas já estamos na metade, mês de junho aí já. E, como a Suzana disse, né? Espero que o conhecimento de todos estejam avançando conforme vai passando os dias, né? Sim. E hoje nós vamos, né? O nosso tema é a sabedoria de Deus, que está na página 121 até a página 132. E o texto áureo, pastor, foi, vamos dizer assim, escolhido especialmente para esse tema. Está em Daniel 2, versículo 20. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Pastor Adelson, esse versículo ele faz parte do contexto ali quando o rei Nabucodonosor, né, tem um sonho, né, com aquela estátua gigante e tal, e aí Daniel é chamado à sua presença. E antes disso, né, Daniel louva a Deus através desse texto, dessas palavras, porque Deus lhe revelou, né, o sonho e o seu significado. Então, ali naquele momento de júbilo, ele, né, expressa essa adoração nesse versículo. E é interessante, pastor, porque falamos ali, né, nós já falamos da eternidade, o senhor ministrou muito bem a lição. Teve, inclusive, no grupo, né, o pastor perguntou lá sobre um versículo em Isaías que também fala de eternidade, a eternidade. E quando estudamos os atributos de Deus, os atributos, eles são, como é que eu vou dizer assim, ligados entre si. Né? Não tem como estudar a sabedoria, né, sem reconhecer a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a sua infinitude. E esse versículo, ele demonstra para nós, né, o louvor do ser humano quando ele olha para o Deus eterno e reconhece o Deus transcendente, né, que é o nosso Deus. Pois é, então o texto deixa bem claro, né? Daniel foi agraciado, por assim dizer, né, com a sabedoria, né, que poucos tiveram, né, e ele deixava bem claro, constantemente, que essa sabedoria era da parte de Deus, Sim. que não era dele, né? Quanto tantos outros, eu lembro sempre de José também, quando interpretava os sonhos lá do faraó, assim, toda a interpretação, toda a sabedoria vem de Deus, e Deus que me revelou, Deus que mostrou isso. Então, ou seja, né, além de tudo, e sempre as pessoas mais sábias, a gente vai ver aí, né, não são arrogantes, não são prepotentes, Verdade. São as pessoas tranquilas, aquelas que reconhecem que aquilo que tem, aquilo que elas falam, provém de Deus. Os ignorantes, os que se acham, é que vão falar um monte de besteira, se achando que está, né, acima de tudo. Então, Daniel, né, reconhece a sabedoria de Deus, de eternidade a eternidade, reconhece que Deus, ele é o todo, né? Todos os atributos, né? Não tem, às vezes a gente vai separar, vai estudar um por um. De forma didática, né, pastor? Assim, para tentar facilitar a nossa condição frágil, né? Nossa pequenez aí de compreender as coisas. Mas Deus, né? Ele é, digamos assim, indivisível, né? Não tem como nós dividirmos Deus nas seus atributos. Isso é para tentar amenizar um pouco da nossa incapacidade de compreender Deus. Verdade, pastor. E vamos para o tópico 1, que está na página 123. Inclusive, pastor, já dando, como diz, seguimento ao que o senhor falou. A declaração da teologia cristã de que Deus é sábio significa vastamente mais do que diz ou poderia dizer, empregando uma palavra relativamente fraca para expressar uma plenitude de significado incompreensível. Então, primeiro, nós somos seres humanos limitados.
né? Então, nós não temos nem o conceito ideal, vamos dizer assim, dos atributos de Deus. E quando fala que Deus é sábio, aí nós vamos pensar, Deus é sábio. Aí nós tentamos mensurar isso partindo da capacidade humana. Mas nós não somos, né, infinitos, nós não somos ilimitados, pelo contrário. E aí a teologia mostra ali, como nós falamos anteriormente, a qualificação dos atributos de Deus. Por exemplo, a sabedoria de Deus, ela é eterna, ela é infinita, não é? Então, ela é santa. Então, assim, os atributos se qualificam. Mas se já é difícil entender a eternidade de Deus, como entender a sabedoria eterna de Deus ou infinita de Deus? Isso que o autor coloca para nós, né? Um conceito, né? Um significado incompreensível. É porque nós, né, como está falando anteriormente, na nossa vontade, a nossa desejo de conhecer um pouco mais de Deus, às vezes tentamos, né? E acredito que todos aqueles que mais se aproximaram de conhecer mais Deus foi aquele que Deus escolheu, Deus permitiu, que se abriu à proposta de Deus, Verdade. de se revelar a eles, enquanto outros, né, tantos, até estudam, e é aquilo que a gente fala, o estudar em si, você ganha conhecimento, mas não necessariamente sabedoria. Verdade. E há aquela sabedoria daquelas pessoas, assim, acho incrível, né? Gostava de citar meu avô, né? Não estudou praticamente quase nada, mas para a época dele eu achava uma pessoa acima um pouco da maioria, né? Não vou falar que ele era um grande sábio, né? Mas dentro da época dele, eu achava ele, gostava de conversar com ele tinha uma visão boa. E olha que ele nem era crente, né, nada disso. Mas Deus havia permitido a ele uma condição de estar assim, um pouco além de muitas pessoas para a época dele. E ele já tinha uma ideia, assim, eu acho, assim, só para finalizar o exemplo, ele falava assim, antigamente o povo falava que era bom e era nada. E olha que ele faleceu em 1984. Aí fico imaginando ele hoje com toda essa tecnologia. Eu acho que ia ser daqueles velhinhos, assim, bem moderninhos. Na linguagem jovial, bem descolado. Bem descolado. Ele era assim, ele falava assim, não, hoje em dia tudo é mais fácil. Naquela época, ele falava, na década de 1980. Então é isso, Deus permite a determinadas pessoas e elas se abrem à proposta de Deus, como eu disse, para usufruir dessa sabedoria. Porque muitas pessoas estudam teologia, né, que é o estudo de Deus, para conhecer Deus, e, no entanto, discorrem sobre Deus totalmente distorcidos. Sim. Não tem aquela revelação de Deus, né? Ao contrário de Daniel e outros, né, que Deus os chamou para fazer parte do seu reino, eles gostaram, digamos assim, né? Vamos falar nos termos mais comuns para ficar mais fácil. Gostaram da ideia de Deus e foram executando, não quis em nenhum momento estar em evidência. Eu acho isso interessante que a pessoa, quando Deus permite, e ao mesmo tempo o mais sábio de todos, né, talvez a Bíblia diz que Salomão, né, foi o mais sábio, não teve nenhum outro sábio igual ele, e ele mesmo declarava assim que tudo que ele ia discorrer jamais compreenderia a grandeza, a sabedoria de Deus. Então, mas é incompreensível nesse sentido. Nem o top dos tops, top das galáxias, como diria nesse tempo, de sabedoria, não daria conta de compreender o real significado, o real tamanho da sabedoria de Deus. Temos aquele conceito errôneo, pastor, de que quanto mais conhecimento, mais sábio a pessoa será. E eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas que, se nós formos avaliar a bagagem de conhecimento, ela não tem. Mas o pouco conhecimento que ela tem, ela aplica de uma forma tão sábia no viver, né, em lidar com as situações, em lidar com as pessoas, que é de ficar assim, admirado. Né? E pensar, gente, não compreende isso, não sabe aquilo, mas Deus revelou no coração aquilo ali e a pessoa manifesta no seu viver a sabedoria. Agora, jamais também a gente deve falar que a pessoa tão com isso não deve buscar conhecimento. De jeito nenhum. Aliás, a nossa igreja é uma igreja que incentiva a estudar, a adquirir conhecimento. Porque aí quando junta
a revelação de Deus, Deus dá sabedoria com o conhecimento que a pessoa adquire, aí fica mais fácil. Vamos citar mais um exemplo. Gosto de citar exemplo de Paulo. Não Paulo, ele tinha um conhecimento muito grande, mas, no entanto, ele não usava a sabedoria divina. Aí, quando ele foi encontrar, Jesus Cristo encontrou com ele, aí ele fazia um discurso de uma noite inteira, o cidadão caía da janela lá, que Paulo discorria dentro do evangelho com a facilidade, porque ele tinha adquirido conhecimento. Aí, digamos assim, com a dádiva, com o presente que Jesus Cristo deu a ele de sabedoria vindo diretamente de Jesus Cristo para ele anunciar o evangelho, aí, né, ficou show de bola, né? Foi unir o útil ao agradável, né? E isso que Deus espera. É aquele negócio, Deus que chama, Deus que capacita, Deus que envia. Então, a capacitação dá, mas o ser humano, do ser humano pode correr atrás. Agora, a sabedoria mesmo, aí ela provém de Deus. Não, e segura essa ideia que nós vamos chegar nela, pastor. Certo. Nós vamos, como é que o pastor fala, o pastor João fala assim, vamos, não é estender, ele fala, né? Vamos fazer um crochê com ela. Dá Segura um ela aí. upgrade nela daqui a pouco. Bom, no tópico 2, na página 124, pastor, há uma sabedoria secundária que Deus concede em certa medida às suas criaturas. Mas a sabedoria da criatura comparada à ilimitada e infinita sabedoria de Deus é pateticamente pequena, né? O senhor já até tratou essa parte aí, colocando de forma prática. Por mais que busquemos o conhecimento, por mais que Deus nos conceda a sabedoria, nós não temos, nós somos finitos, né? Somos limitados. A sabedoria divina, ela é infinita, ilimitada. Mas o senhor já até citou, né? Qual é a referência de sabedoria humana para nós hoje? O rei Salomão, não é? Podemos citar também, não no mesmo, né, nível, mas os 4 jovens, Daniel, né, e os 3 jovens hebreus. A Bíblia diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. É interessante na história, não é? Sim. Lá. Inclusive naquele momento que o rei manda... Assim, só não perde o raciocínio, fala assim, não se acharam em todo o reino de Nabucodonosor, sabedoria igual de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Verdade, bem lembrado, pastor. E tem um momento ali que eu achei interessante, que a Bíblia relata assim, que quando o comandante vai dar o comando para que todos os sábios sejam mortos, inclusive os 4 jovens, né, Daniel e seus 3 amigos, Daniel, com sabedoria e bom senso, ele chega até o comandante, conversa com o comandante, ganha tempo, e então ele vai para o momento de oração junto com seus amigos, né? Clamando a Deus pela sua misericórdia e tal. E essa sabedoria é dada por Deus. Agora, os jovens tinham ou não conhecimento? Tinham, e muito, não é? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor fazia perguntas acerca de todas as ciências, e eles respondiam sabiamente, com confiança, né, ali impressionando o rei. Aliás, já foram escolhidos desde quando foi para ser transportado para a Babilônia. Verdade. Os nobres, os sábios, digamos assim, sem termo pejorativo, o pessoal mais da alta. Sim. Não quer ser só de dinheiro, mas intelectualmente também, aqueles que conheciam, porque o rei de Nabucodonosor tinha uma filosofia assim, eu quero trazer o melhor que tem de outra terra para agregar conhecimento ao meu reino, para o reino estar sempre crescendo. Se trazer, digamos, como diria o Claudinei, a ralé, não ia acrescentar em nada, iria, ou seja, prejudicar o andamento do reino. Então, de tudo pode falar do que quiser de Nabucodonosor, mas ele era um estrategista e tanto. Não é? Divisão de inteligência, escolhia os mais inteligentes, os mais sábios, para estar contribuindo para o crescimento do reino. Né? Mas mesmo assim, de toda essa gama de sabedoria, é muito limitada diante da infinita, né, e ilimitada sabedoria de Deus. Lógico, né, a gente volta a insistir. Era até onde, né, e citando o exemplo dos 4 jovens ali, Daniel, os outros 3, desde a chegada deles lá, né, Daniel, né,
creio, né, que não tinha o conceito de ser a habitação do Espírito Santo, mas com certeza o Espírito Santo já estava o conduzindo, até no início lá, da forma de se alimentar, como ele deveria, já ganhou, começou a ganhar o palácio do reino ali já, né? Todos os criados, os servos ali já ficaram admirados com a conduta deles. Mas aí que vem o interessante, nós somos, se Deus é infinitamente, né, sábio e limitado, nós somos infinitamente limitados, né? Mas Não aí, é? onde vai um pouquinho, quando a gente vai buscar em Deus essa sabedoria. Quando Daniel reconhecia que ele era limitado, que ele não daria conta por ele mesmo, o que ele fazia? Orava 3 vezes ao dia. Não é? Buscando em Deus. Então, quando está ruim para mim, quando eu não dou conta, né, eu vou procurar um meio. É o que o pastor João sempre fala. Né? Até um dia nós estávamos andando ali na rua, tinha aquele pessoal lá no semáforo lá, fazendo os malabares sim. lá. Ele falou assim, deve que ganha com dinheiro. Se tivesse tão ruim, mais ruim que não desse nada, ele já tinha procurado outra coisa. Então é assim, às vezes a pessoa está batendo a cabeça na parede por falta de ter sabedoria de vida, de como vai fazer as coisas, mas não procura onde tem a sabedoria infinita e ilimitada. Não é? De onde emana, né, pastor? Quando diz onde é a fonte. E aí fica aí perdido na vida, sem saber o que fazer, e às vezes com a nossa incapacidade de resolver as coisas, acabamos por resolver de forma errada, e as consequências vêm mais rápido do que a gente gostaria, porque a gente não busca no lugar certo. Nós não temos, muitas vezes, nem essa condição, essa sabedoria, um flash de sabedoria para buscar onde deveria. Não, inclusive, pegando o gancho no que o senhor falou, imagina se Daniel chega nesse comandante, que ele, vamos dizer assim, ele já era o queridinho do rei, junto com seus amigos. Se ele chega com arrogância nesse comandante, né? Como assim? Vocês vão matar? E aí e tal? O senhor acha que teria tido o mesmo resultado? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não é? Bom, pastor, no próximo tópico 3, na página 124. A ideia de Deus como alguém infinitamente sábio está na raiz de toda a verdade. Essa crença é um pré-requisito para a solidez de todas as outras crenças sobre Deus. Pastor, vamos lá, vamos fazer um bate-volta, pastor. Essa crença é um pré-requisito, certo? Certo. O senhor crê que Deus é eterno? Sim. Imutável, Mutável, autoexistente, ilimitado. Então, pastor, Deus também ele é infinitamente sábio, certo? E se ele é infinitamente sábio, eu tenho que crer, né, nos seus demais atributos. E de onde vem o dom de crer? Do nosso próprio Deus. Ele concede esse dom, né, às suas criaturas, aos seus eleitos. Ele me concede, ele é tão autoexistente, tão sábio, né, tão onisciente, que ele sabe que eu, na minha natureza caída, eu não teria essa compreensão, mas ele me concede o dom de crer. Então eu creio na eternidade de Deus, assim como eu creio nos seus demais atributos. E essa crença, ela é a base, né, para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, se eu creio em tudo isso, eu passo a enxergar de maneira sábia, né, os propósitos de Deus. Mesmo quando, né, o céu estiver cinza, vamos dizer assim, eu posso crer. É a raiz de toda a verdade, está nas Escrituras esse Deus que nós servimos. Então, a ideia que Deus dá desse Deus infinitamente sábio, ele reflete um pouquinho dessa sabedoria em nós, que só assim é possível nós crermos em Deus. Porque se ele, lá, muitos anos atrás, digamos assim, na época do Antigo Testamento, refletia um pouco dessa sabedoria de Deus. Hoje, é lógico, nós temos o Espírito Santo que vai nos convencer, né, do pecado, da justiça, do juízo, mas também vai nos direcionar em muitas coisas nessa vida, e que vai fazer com que nós possamos crer em Deus do jeito que Ele é. Porque nós temos uma condição, na nossa condição caída, de querermos criar um Deus
segundo a nossa vontade. A nossa carne, né? Nós queremos um Deus, aquele Deus que vai nos atender toda vez que nós precisamos, e vamos deixar de lado toda vez que nós acharmos que Ele está nos incomodando, né? Quando nós vamos à igreja, que o sermão, a gente percebe que é a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus mandou que fosse dito, mas vai contrário à minha vontade. Eu não quero crer naquele Deus tão mau, tão ruim, né? Um Deus irado, né? Um dia nós estávamos lendo a Bíblia lá, né? Eu e a Sandra, né, quando os judeus lá mandaram que, quando eu tinha casado com as mulheres estrangeiras, sim. que deveria mandar embora todo mundo, não sei se é de Neemias. Acho que é Esdras, pastor. Esdras, Neemias, um deles lá, né? Enganado. No tempo dos dois, que os dois foram contemporâneos, né? Um era governador, o outro era escriba, sacerdote lá. Foram os dois que executaram a missão. Aí, humanamente falando, né, na nossa natureza caída, a gente não crê num Deus desse, um Deus mau que vai mandar o povo embora, criança, e ainda até quer pedir mais tempo, que era época de chuva, e aí vai. Mas se a gente olhar pela sabedoria de Deus, sua infinita sabedoria, falou, mas não foi assim, não era para desse jeito. Primeiro, não precisava ter para ser exilados, não precisava ter sido escravo na Babilônia, em lugar nenhum, você poderia estar aqui com um povo puro, santo, escolhido por mim desde o início. Então, até nisso é incompreensível a sabedoria de Deus. Deus estava tentando, mais uma vez, preservá-los para depois não vir entregar na mão de outras pessoas. Mas nós, na nossa necessidade de ter um Deus que nos sirva, nós queremos crer nesse Deus, porque nós não temos essa condição, essa sabedoria de crer no Deus como Ele é, como Ele age, na sua infinita grandeza. Pastor, se pudéssemos colocar alguns requisitos para se ter essa sabedoria de Deus, eu creio que nós poderíamos colocar aqui. Inclusive, lembra que eu falei para o senhor segurar aquela ideia? Conhecimento, né? Está na raiz de toda a verdade sobre Deus. O que é a verdade para nós hoje? As Escrituras. Então, eu creio que o primeiro requisito, buscar o conhecimento de Deus. Quando você busca o conhecimento de Deus com um coração quebrantado, né, dependendo de Deus, Ele te concede a sabedoria. Com a sabedoria, você desenvolve o temor, né, o temor a Deus. Então, você compreende esse Deus, vamos dizer, mal, né, que muitos acham que é mal. Imagina aqueles textos que Deus mandou matar mulheres e crianças também, se eu não me engano, os amalequitas. Né? Então, esse Deus, quando nós conhecemos as Escrituras, nós temos ali o conhecimento de Deus, do Deus das Escrituras, e também desenvolvemos o temor a Deus. Nos tornamos dependentes dEle. Sim, pastor? Aí, não tem outra forma. A pessoa, quanto tem mais sabedoria de quem é Deus, mais conhece Deus, mais ele vai compreender e vai obedecer a Deus. Vai ter essa condição de reconhecer que Deus é infinitamente sábio, tudo que Ele faz bem feito, faz para o nosso próprio bem. Deus nunca quis ser inimigo nosso, ainda mais dos escolhidos. Ele, às vezes, nos prova, nos faz passar por condições justamente para a gente reconhecer que eu não dou conta. Eu gosto de citar, né, às vezes fica batido o exemplo, mas o próprio Israel, quando se achavam, estava bom demais, e lá esquecia de Deus. Faltava a sabedoria, e a sabedoria às vezes gera humildade é ser exatamente como é, né? Nem mais nem menos, não é querer ser igual a Deus, não querer ser muito, ser insignificante ao ponto de achar que Deus não ama. Então é desse jeito. Então, a nossa condição de sabedoria deve nos levar a esse Deus, né, que faz tudo sabiamente para nos levar até Ele. E só fechando, pastor, um texto de Eclesiastes, se eu não me engano. E tudo isso Deus faz para que haja temor diante dEle. Isso. No próximo tópico, página 126, tópico 4. Um Deus infinitamente sábio opera de forma que criaturas finitas sejam incapazes de melhorar as obras divinas. Pastor Adelso, o senhor já se pegou alguma vez pensando assim, se tivesse sido feito assim, seria melhor?
Ah, não, se tivesse feito assim, não, se eu fosse fazer, eu tinha feito diferente, tinha feito assim, tinha ficado melhor. Não, já me peguei pensando assim, não, Deus, eu acho que, não tive a coragem de falar que Deus tinha errado, mas implicitamente estava isso o Sim, eu pensamento. também, Porque pastor. se eu tivesse feito, eu tinha feito assim, e tal, tinha feito isso, saberia que isso daria errado, que ele dar certo, tinha feito de forma diferente, com a presunção pecadora, né, abominável, diria até Verdade, pastor. satânica, de querer achar que Verdade. faria melhor do que Deus. Não é? Eu já me peguei pensando assim, se eu fosse Deus, eu acho que eu colocaria assim, a chuva a cada 2 dias, não teria esse tempo seco, né, e tal. E nem teria Né? inundações. E tal. Aí depois, ao mesmo tempo, eu acho, né, a graça do Espírito Santo vem e toca, né, na nossa pretensão. Aí fala, e quem sou eu que não consigo, né, mal consigo fazer uma previsão para os próximos 30 segundos? Quem sou eu, né, para poder Mas aí tentar? isso é um exemplo bíblico. Vou te perguntar, cita um exemplo, então, de alguém que quis corrigir os planos de Deus e deu errado. Difícil, hein, pastor? Não, esse é muito fácil. Tem alguns exemplos, tem um muito clássico. Então, cri. Lembra lá de Abraão, de Ah, Sara? sim, que Esse é muito 10 clássico. anos foram muito tempo, né? Melhor ajudar. Sim, E aí verdade. Deus promete, vai ter o filho, a promessa era de Sara, e o que Sara faz? Duvida por um momento, mas uma velha como eu vai ter um filho, vai gerar Né? filho, Abraão com 100 anos vai ter um filho. Aí Deus falou, não, aí vai lá, faz a burrada, né? Depois vai expulsa Agar com o filho, com Ismael. Aí Deus falou, nunca falei que ia ser por uma serva egípcia, né? Vai ser por Sara, porque eu falei que vai ser. Então, com essa besteira nossa de querer fazer as coisas, Ajudar. de ajudar, Verdade, dar uma bem ajudinha lembrado. para Deus, dar uma ajudinha para Deus é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida dela, né? Porque aí Deus vai mostrar para ela, vai permitir, né? Vai provocar uma situação para mostrar para ela, e geralmente essa situação vai vir com as consequências, né, não tão boas. É lógico que Deus é infinitamente superior a tudo isso, vai consertar, vai trazer, mas as consequências a pessoa vai ter que passar para lembrar da pior forma possível, que é sentir na própria pele. Que não pode aprender só de ouvir, e muito menos nesse tempo agora eu gosto de falar, é melhor você aprender conceitualmente. Olha para os outros que estão à sua volta e aprende. Mas tem pessoa, enquanto não passar, não vai aprender. E pior que uns que nem aprender, não aprende. O senhor já ouviu a expressão ouvimos, mas não escutamos? Abraão ouviu, creu, mas eu creio que os 10 anos, e eu creio também que a Sara, né? O senhor imagina uma mulher barulhando por 10 anos, né? Eu preciso ter filhos, eu quero ter filhos, no sentido assim, a cultura levava a isso, a essa pressão. Aí eu creio que nesse momento Abraão não lembrou que Deus disse assim, ó, abençoarei a tua semente, multiplicarei a tua semente. Ele não disse assim, vou multiplicar a tua semente só com a Sara. Não, ele disse, né, multiplicarei a tua semente, abençoarei a tua semente. Que Abraão achou foi bom, né? Ainda aí ganhou. Uai, não vou entrar, né, nos pormenores. Ainda e tal, né, nesse detalhe todo aí, né? Não vou entrar, Pra já ele tava ouvimos, cômoda né? a situação, A né? situação estava cômoda, né? Mas muitas vezes nos falta essa sabedoria, esse discernimento das promessas de Deus. Muito bem lembrado, pastor. Enfim, pastor, eu não faria um pé de jabuticaba produzir melancias, para ficar mais alto, para apanhar, ou vice-versa. Eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele, né, projetou ali, Ele imaginou e disse, haja. Né? E hoje, em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento da tecnologia, ciência, e o homem, há poucos dias ainda estava vendo uma entrevista de um cientista da Inglaterra lá, um dos mais conceituados na medicina, na área do cérebro. Ele falou que ainda está muito, mas muito distante ainda diria assim, que está uns 30% de conhecimento do cérebro humano. Só absorver. Então, né, não dá conta. Não é? Aí quando a gente olha a nossa volta assim, fala assim, recentemente, semana passada, eu estava lá na fazenda, de manhã a lua foi cheia, a superlua, grandona, eu olhei assim, não estava com o celular na hora, de ter voltado lá dentro e pego para tirar uma foto. Falei assim, realmente é só Deus para fazer uma coisa dessa, né? Então,
Bom, no próximo tópico, página 127, tópico 5. O testemunho da fé é que, independente de como as coisas se pareçam nesse mundo caído, todos os atos de Deus vêm da sua perfeita sabedoria. Pastor, quando eu estava trabalhando nesse tópico, eu fiquei pensando no contexto de pandemia, né? Assim, aos nossos olhos, o contexto de pandemia, ele é o quê? Trágico, certo? Muito trágico. Não é? Trágico. E quando pensamos que vai melhorar, as notícias vêm que, né, vai se prolongar, não é? Estava melhorando, veio a segunda onda. Está melhorando, Né? agora estão anunciando que pode vir a terceira Não onda. é? E aí vai. Nós achamos que a solução do problema era a vacinação, né? Então, não, já está vacinando. Então, aí eu fiquei pensando assim, né, tentando, né, imaginar assim, Senhor, como isso beneficia, né, os seus servos, a sua igreja, porque a Bíblia diz que Deus faz todas as coisas, né, de forma com a sabedoria tão perfeita, né, com os meios perfeitos. Aí eu voltei ali pensando, aí eu lembrei do texto de novo de Daniel, né? Quando o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, aquilo foi uma tragédia anunciada. Mas aí qual era o plano de Deus? Ele ser glorificado, né, na Babilônia ali, naquelas pessoas, através de quem? Dos jovens. Né? Então, aí você começa a pensar, aí a mente vai indo ali. Então, desde antes, Deus planejou tudo isso, né? Ou seja, fazia parte dos seus propósitos. Né? A nação, ela foi, né? Como diz, para o exílio. Aqueles jovens foram levados cativos. Então, quando aqueles jovens foram levados cativos, eles não foram alegres ali, achando o máximo. Viram aquilo como uma tragédia. Mas Deus foi glorificado ali. Então, ou seja, a sabedoria, a forma como aqueles jovens agiram, a sabedoria deles, glorificaram a Deus, mesmo num contexto de tragédia. E hoje, nesse contexto de pandemia, a forma como nós, vamos dizer assim, reagimos, como nós vivemos aqui, falamos, também glorifica a Deus, mesmo nesse contexto tão trágico, mesmo com a perda, né, de familiares, porque quando está longe a gente acha, né, nossa, normal, né? Mas quando chega perto, quando chega nas nossas casas, aí fica tenso. Mas Deus é glorificado. Aí quando fala todos os atos de Deus vêm da sua perfeita sabedoria. Não quer dizer que Deus, na sua perfeita sabedoria, ele não deixa que isso aconteça. Então, aí a gente vai lá naquela vontade perfeita e a vontade permissiva. Deus permite que aconteça tudo isso para as pessoas se voltarem para Deus. Mas o que acontece? Voltam novamente lá em Israel. Quando muitas e muitas vezes, às vezes sofria muito para eles voltar o povo todo. Alguns reis eram tão maus, do coração tão obstinado, que eles não se voltavam, aí que eles aumentavam mais a sua perversidade, por assim dizer. E hoje, com essa pandemia, o que nós estamos vendo no Brasil? Ao invés de juntarem todo mundo para combater e voltarem para Deus, virou uma briga política. Né? O que se liga à televisão ou a ver as mídias, virou mais uma briga política. Esses governadores e presidente, prefeito, né, a maioria aí, a gente não pode falar muito que agora, né, nas mídias, né? Mas a maioria não está nem aí para o povo, de forma geral, e o povo também não contribui muito. O pior é isso, que na verdade, aí a pessoa, isso não pode, mas a pessoa faz outra coisa quase igual. Né? Aí ficam falando assim, você está fazendo aglomeração, mas quando a pessoa precisa, ela vai no supermercado, ela vai numa feira, outra condena ir na igreja, outra está no boteco. Cada um é o interesse da pessoa. Sim. Mas o interesse maior deveria ser buscar a Deus. Né? Já falamos isso alguma vez, talvez pode ser mal compreendido, a pandemia está aí, é mais real do que nunca, né? Corremos o risco de qualquer um de nós, né? E cada vez vai uma cepa não sei da onde, vem cepa da Índia, cada vez é mais agressivo. Já matava só velho, agora mata jovem também. Então todos nós corremos o risco de contrair esse vírus e de morrer. Mas uma coisa é você morrer sem Jesus Cristo, outra coisa é morrer com Jesus Cristo, né? Eu diria aquele velho ditado, para morrer basta estar vivo. Mas um pouquinho da nossa sabedoria que Deus nos permite, deveria nos levar até Deus.
né? Lógico, devemos tomar todo o cuidado, não estou falando com isso, que vamos viver de qualquer forma nesse tempo tão difícil. Devemos tomar todos os cuidados, e lógico, eu repito mais uma vez, há um momento que você vai ter que estar onde tem mais pessoas, vai, não tem como, mais cedo ou mais tarde vai. Mas o que nós devemos usar um pouco da nossa, ainda que restamos a nós, um pouquinho da nossa sabedoria, para ainda buscar mais a Deus, né? De querer saber que sabedoria infinita é essa de Deus. Não vamos compreendê-la, é lógico, mas cada vez um pouquinho mais que nós compreendermos, será em benefício nosso mesmo. Não é? E o testemunho da fé, né, pastor? Então, nós devemos, mesmo nesse meio, agir com sabedoria, com temor a Deus. Eu creio que essa pandemia deveria trazer aos nossos corações, o coração do sábio, aquele momento assim, está na hora de eu pôr em ordem a minha casa. Não é? Porque eu posso ter um encontro com o Criador. Às vezes o meu pai fala assim, minha filha, nós somos do grupo de risco. Aí ele brinca, né? O grupo de risco de encontrar Jesus antes dos outros, né? Ele fala desse jeito. E o coração do sábio deveria olhar assim, né? Porque aqui em Eclesiastes fala, né, que é lá no momento do velório, né, que deveria ter mais temor e pensar mais em Deus em vez de estar no momento de festa. Não lembro bem a referência, pastor. Mas esse momento deveria trazer aos nossos corações que nós somos finitos, limitados. Deus sabe todas as coisas, mas que deveria ser um momento assim de preparar o coração e falar, Senhor, me ajuda, né? Dei-me sabedoria para viver os dias que tu me destes aqui, de forma que o teu nome seja glorificado. Aí eu lembro de Paulo, né? Às vezes as pessoas gostam só de uma parte da fala de Paulo, que o morrer é lucro. Esquece. Mas o viver é Cristo. Não é? Aí essa parte de viver é Cristo, as pessoas não querem muito, por quê? Porque quando eu viver é Cristo, vou ter que fazer a vontade de Cristo, vou ter que renunciar a mim mesmo. Tem que arrancar o olho, pastor, tem que cortar a mão. Pegar a minha cruz e seguir Jesus Cristo, elas não querem. Essa parte de morrer a lucro é lógico, eu corro o risco de encontrar com Jesus antes das outras, é muito bom, mas e até lá, enquanto eu estou aqui? O viver é Jesus Cristo, né? Em meio à pandemia, ou sem pandemia, o que for, em meio da minha família, então nós devemos, né, com base na sabedoria de Deus, justamente isso. O viver é Cristo, morrer é lógico que é lucro. Lógico para quem é salvo. Glória a Deus. Pastora Adelso, finalizamos hoje, né? Que Deus nos conceda sabedoria, assim como está ali, né? Tiago fala, né? Se necessitais de sabedoria, né? Peça a Deus que a dá liberalmente, quer dizer, de forma gratuita, com boa vontade. E vai que seja igual Salomão, né? Pede sabedoria, ele vai acrescentar tudo aquilo que o povo mais quer, riqueza e outras coisas mais, né? Mas é isso, irmãos, ó, a lição muito boa, né? Um tema muito bom, né? Da gente cada vez estar discutindo e estar aprendendo. E busca a sabedoria de Deus e a vida vai melhorar. Graça e paz, fique com Deus e não dê canseiro para o pastor João Marcos, seu sim logo. A graça e a paz.